Talvez agora, olhando pelo lado de fora, você possa pensar que esse supergrupo se juntou apenas por um alinhamento de planetas, mas foi muito mais do que isso. Foram cinco amigos querendo passar um bom tempo juntos e fazer boa música. Welcome back everybody, que bom que vocês estão aqui. Caso você seja novo ou nova no meu canal, deixe me apresentar. Eu sou o Wes, esse aqui é meu pântano, seja muito mais que bem-vindo. E nesse canal aqui eu costumo ser um pouco diferente dos outros canais, porque eu não fico mendigando pix, não fico implorando isso, implorando aquilo, mas faço o coração de vocês mandar. Se você gostar do meu canal, por favor, clique no sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos, deixe a sua inscrição se lhe interessar, deixe um comentário que eu vou responder, e o seu like é sempre bem-vindo, porque tanto o seu like quanto a sua inscrição vão fazer com que o YouTube sugira meu canal para outras pessoas que gostam de música boa, de curiosidades de história. Se você é um desses, seja mais do que bem-vindo. Pois bem, então hoje vamos falar um pouquinho sobre The Traveling Wilburys, um supergrupo que, na minha opinião, eu acho que vai ser insuperado nas reuniões de supergrupos. Primeiro deixa eu deixar claro para vocês aqui na minha cabeça. O que é um supergrupo? Um supergrupo é uma reunião de pessoas que já estão estabelecidas no cenário musical e eles vão se juntar para fazer um projeto de um álbum ou dois, nunca dura muito. E nem sempre é bom. Mas esse projeto dos Traveling Wilburys, eu fico pensando qual gravador eu conseguiria colocar juntos no mesmo local 5 pessoas do quilate do Roy Orbison, George Harrison, Tom Petty. Pessoal, eu acho Bob Dylan e Jeff Lynne, eu acho praticamente impossível que isso aconteça algum dia, de colocar nesse mesmo calibre artistas tão importantes. Pois bem, isso aconteceu. Mas para falar um pouquinho sobre esse projeto que foi os Traveling Wilburys, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo e falar sobre o embrião desse projeto, que foi o Cloud9, que ele foi o 11º trabalho solo do George Harrison, que todo mundo conhece como ex-guitarrista dos Beatles. E o George Harrison, ele já estava há 9 anos sem gravar nada, ele tinha outros projetos, e aí então ele resolveu sair um pouco do casulo e lançar material solo. Ele chamou então para ajudar na produção desse álbum o Jeff Lynne, que ele, caso vocês não conheçam, ele era o ex-líder do Electric Light Orchestra e também um grande produtor de álbuns. Então ele estava produzindo junto com o George Harrison o Cloud9, e então praticamente tudo que acontecer, que acabou acarretando o Traveling Wilburys, vem desse embrião, desse projeto, desse álbum do George Harrison, Cloud9. Bem, eu fiz uma colinha aqui para não perder nenhum item, porque quando eu fui pesquisar, alguns itens eles se confundem. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa produção do Cloud9, né, como falei para vocês, o Jeff Lynne e o George Harrison, isso foi em 87. E aí, quando os dois estavam mixando o trabalho, né, os instrumentos, apareciam, como sempre aparece, vários erros, né? A bateria que entrou errada, guitarra, baixo, etc. E aquela preocupação que não dava para regravar. E o George Harrison, ele falava assim pro Jeff Lynne: olha, não se preocupe, a gente vai enterrar isso na mixagem. Tá? Então era uma frase que ele sempre falava: vamos enterrar isso na mixagem, né? Ou seja, você dá uma maquiada ali. Então ele falava em inglês: we'll bury them in the mix. We will bury them in the mix. Esse will bury ficou como uma gíria deles, né? De tudo que era errinho, iria para a mixagem, ele ia ser tampado. Então, will bury, iremos enterrar, ficou como uma piada interna deles, né? Ficou ali. Então, eles tinham essa mixagem, o álbum acabou saindo, e foi um grande sucesso realmente, o pessoal não esperava que fosse sair um álbum novo, material novo de George Harrison, muito querido. E aí a gravadora estava pensando em lançar um single novo na Europa, e pediu para o George Harrison que ele gravasse uma música inédita como lado B desse single. George Harrison estava em Los Angeles,
E lá então ele descobriu que o Jeff Lynne também estava em Los Angeles, que ele estava produzindo um álbum do Tom Petty e também do... ele fala do Tom Petty, também estava nesse quinteto aí, né? Também ele estava produzindo um álbum do Tom Petty e do Roy Orbison. Ligou pro Jeff Lynne e falou assim: Jeff, preciso de uma ajuda sua para acabar uma música que eu comecei, que é para um lado B. Você me ajuda? Ele falou assim: olha, vamos fazer um almoço amanhã com os amigos que eu tô aqui produzindo os discos. Você não quer aparecer, a gente conversa lá? Ótimo, vamos lá. Então juntou todo mundo ali, que foi o Tom Petty e o Roy Orbison, os quais o Jeff Lynne estava produzindo os discos dele. Eu vou falar sobre esses discos mais para frente um pouquinho. Tava lá o Jeff Lynne, produtor, o George Harrison, e também apareceu o Bob Dylan. E porque eles falaram, o Jeff Lynne comentou que precisava gravar uma música e o Bob Dylan ofereceu o estúdio dele para que fosse gravada essa faixa. E aí todo mundo foi pro estúdio e gravaram umas partes, ela estava quase pronta, deram umas ideias e ficou pronta então a faixa que seria chamada então Handle with Care, né? Que seria manuseio com cuidado. E o nome dessa faixa veio porque tinha uma caixa ali, né? Um caixa de papelão escrito Handle with Care, e ele colocou o nome nessa faixa aí. Depois que ele mixou essa faixa, ele levou para a gravadora lá em Londres, né? E mostrou: essa aqui vai ser o lado B. A gravadora ficou de queixo caído, falou assim: isso não pode ser o lado B, isso aqui é muito bom. Se você tiver mais material, dá para lançar um disco a respeito disso daí, volta a conversar com a gente. E aí ele se animou, porque ele já tinha conversado já com o Jeff Lynne lá na produção da mixagem do Cloud9 sobre uma banda, né? E depois desse churrasco, ele estava conversando junto com o Jeff Lynne e falou assim: Jeff, a gente tá sempre junto, sempre conversando, a gente poderia montar uma banda, montar um grupo, né? Aí ele falou assim: olha, eu montaria uma banda desde que eu pudesse trazer para a banda o Bob Dylan. Aí ele falou: Bob Dylan? Poxa, é difícil, hein? Bom, então já que você quer trazer o Bob Dylan, eu traria o Roy Orbison. O Jeff Lynne: eu gosto do Roy Orbison. E veja só, hein? Eu acho que esse quarteto aqui ia sair muita coisa boa. E por que não trazemos também o Tom Petty? Que o Tom Petty estava tendo o seu primeiro álbum solo produzido pelo Jeff Lynne. Muito bem, aí então eles se juntaram os 5, o George Harrison, porque, pessoal, o Traveling Wilburys foi um projeto do George Harrison, era a banda dele. A ideia veio dele, muitas músicas vieram dele, era dele a banda. E aí então ele juntou todo mundo, explicou o que ele queria, e falou: olha, a nossa intenção é se divertir, fazer música boa, se divertir. E todo mundo topou, e aí foi alinhamento de planetas, mas é porque tinha muito carinho de um para o outro. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre esse ambiente da gravação do primeiro álbum. Bem, por coincidência, tanto a carreira do Bob Dylan quanto do Roy Orbison não estava muito bem das pernas. O Roy Orbison estava sem gravar já fazia 10 anos, ele tinha apenas algumas coletâneas lançadas, e uma de cover inclusive. Bob Dylan estava em turnê, mas não estava também muito nos nomes, né, dos artistas mais comprados, né, que mais vendiam discos, né. Tom Petty, ele estava gravando um álbum solo, o álbum solo do Tom Petty seria sem os Heartbreakers, que era a banda de apoio dele. Então ele queria gravar o primeiro álbum dele. O Jeff Lynne estava produzindo. Então, esse projeto que eles fizeram, ele simplesmente catapultou a carreira de todo mundo ali. Tá, todo mundo. Porque depois do lançamento desse álbum, em 6 meses eles venderam 2 milhões de cópias. 2 milhões de cópias eles venderam em apenas 6 meses. Eu acho que nenhum deles nunca tinha vendido tanto disco assim em tão pouco tempo. Talvez George Harrison com o Everything Must Pass, entende? Mas lá atrás, nos anos 70. Muito bem. Então, aí eles disseram: vamos fazer esse projeto, Traveling Wilburys, e todo mundo entrou na brincadeira. E vamos fazer o seguinte: a gente não vai colocar o nosso nome no disco. Cada um vai ter um pseudônimo. Então, eles colocaram... Deixa eu ver que eu separei o nome deles aqui, que é bem curioso. Aqui. E ficou assim, olha. O George Harrison ficou como Nelson Wilbury. O Roy Orbison como Left Wilbury. Tom Petty como Charlie T. Jr. Bob Dylan como Lucky Wilbury. O Jeff Lynne como Otto Wilbury, e na bateria o Jim Keltner, que ficou como Buster Sidebury.
Muito bem, e se você procurar no disco, não tem o nome deles é originais, tem apenas esses pseudônimos. E assim, se você olhar no encarte do primeiro álbum, né, do Traveling Wilburys Volume 1, tem até a história da banda, né? Assim, inventaram tudo, eles entraram com tudo na brincadeira mesmo, queriam se divertir. E assim, foi uma camaradagem tremenda, e até depois eles falaram que ali ninguém era melhor do que ninguém, nas reuniões que eles tinham apenas 10 dias para gravar esse álbum. Então, que ali ninguém era melhor do que ninguém, que ali todo mundo ia ser amigo, todo mundo ia gravar, e as composições foram todas assim, conjuntas. Eu acho que mais no segundo disco foi mais conjunta, no primeiro teve algumas separações. Mas assim, o George Harrison, como líder da banda, posso falar isso para vocês, ele dizia quem vai cantar em qual lugar, quem vai fazer um solo em tal lugar, etc. Então ele dava as regras. E assim, talvez você pode achar esse primeiro álbum hoje, o Volume 1, esse daqui, um pouco datado, mas ele é muito, muito bom mesmo, muito bom mesmo. E para finalizar, 12 músicas ficaram prontas, sendo que 2 ficaram de fora, que foram Maxine e Like a Ship, e 10 músicas foram para o álbum que se chamou Traveling Wilburys Volume 1. Então depois tudo foi gravado, estava tudo pronto, a banda se dispersou, Bob Dylan voltou para a sua excursão, aliás ele ia começar uma excursão, Tom Petty e Roy Orbison voltaram para seus álbuns solos, que estavam para ser terminados, e Jeff Lynne e George Harrison voltaram para Londres com material para mixagem. E aí então, quando o álbum foi lançado, foi um sucesso tremendo. Como eu falei para vocês, em apenas 6 meses venderam 2 milhões de cópias, 2 milhões de cópias. Porém, 2 meses após o lançamento desse álbum, aconteceu uma tragédia. Roy Orbison teve ataque cardíaco e morreu. Então ele realmente não experimentou o sucesso que o Traveling Wilburys traria a ele. E como eu falei para vocês, já estava pronto o álbum solo dele, né, o Mystery Girl, que acabou saindo em janeiro, e é um álbum realmente muito bom, mas acaba sendo considerado um álbum póstumo, apesar que ele gravou todo o material para aquele álbum, não foram sobras de estúdio nem nada. Bem, a banda nunca saiu em turnê. Eles tinham uma ideia assim, da seguinte maneira, que cada músico faria um pocket show, com 3 músicas e os outros músicos de apoio tocando junto, né? Então cada um tocaria 3 ou 4 músicas e no final a banda se reuniria para tocar o primeiro álbum, o Traveling Wilburys Volume 1. Mas com a morte de Roy Orbison isso acabou não acontecendo. Foi uma tragédia imensa, porque se você ouvir realmente o Traveling Wilburys, o Volume 1, a voz do Roy Orbison se destaca a dos outros músicos, é uma coisa impressionante. Bem, então, eles tinham uma cobrança muito grande, tanto da gravadora como dos fãs, para que eles gravassem material novo. Então, quando a banda se reuniu para a gravação do segundo álbum, a esposa de George Harrison, Olivia Harrison, pediu ao marido que ele e a banda gravassem uma música para um projeto de ajuda aos órfãos da Romênia, que estavam gravando um CD e essa música do Traveling Wilburys realmente iria ajudar a arrecadar mais dinheiro. Então a banda se reúne, conversa sobre isso, e foi ideia do Bob Dylan que eles gravassem o cover Nobody's Child de Hank Snow. E então lançaram um single com essa faixa, mais 2, acho que uma faixa ao vivo e outra de estúdio. E essa faixa, toda a renda desse single iria para o projeto Crianças da Romênia, Órfãos da Romênia. E essa faixa também foi incluída também no CD Nobody's Child, Romania Angel Appeal, que foi lançado em 90. Essa música que eles gravaram, esse cover, não foi para o segundo álbum. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Falando no segundo álbum, finalmente estava pronto já o material para o segundo álbum deles, e para a estranheza de todo mundo, saiu como nome de Volume 3, Traveling Wilburys Volume 3, e não Volume 2, como todo mundo esperava. Isso depois George Harrison comentou que ele queria confundir os fãs, e porque todo mundo esperava realmente que se chamasse Volume 2. Tá, eu na verdade, eu pesquisei, há 2 teorias para que não se chamasse Volume 2, assim Volume 3. A primeira teoria é que realmente existia mesmo, eu lembro disso muito bem. Existia uma pressão muito grande que eles lançassem um material que fosse superior ao Volume 1. E George Harrison achava que eles não iam conseguir fazer isso, ainda mais sem a ajuda do Roy Orbison. Então,
para se eles fossem gravar um material que fosse ofuscado pelo primeiro, ele preferiu pular o volume 2 e foi para o volume 3. Então o volume 2 nunca existiu, muita gente procurou esse volume 2, mas que nunca existiu. Então essa foi uma desculpa que ele deu, né? Inclusive até bem plausível, né? A gente entende. Há uma outra teoria também, que foi o lançamento de Mystery Girl, que foi o álbum póstumo do Roy Orbison, que lançou em janeiro de 89. E esse Mystery Girl, ele tem participação de 4 dos 5 Traveling Wilburys, com exceção do Bob Dylan. Todos os outros 4 participam desse disco aqui. E também depois foi lançado o Full Moon Fever, que é o primeiro álbum solo do Tom Petty, sem os Heartbreakers. E nesse álbum também tem a participação dos 4 Wilburys, com exceção do Bob Dylan, que estava em turnê. Então, se você pensar, existe um material mais do que farto com a banda, e não num disco dos Traveling Wilburys. Não, nada mais natural que eles pulassem o número 2 e fosse para o número 3. Inclusive, eu recomendo que vocês escutem com bastante atenção o Mystery Girl, do Roy Orbison, álbum póstumo, e o Full Moon Fever, do Tom Petty. Esse para mim é excelente, sem sombra de dúvida. Esse álbum é inacreditável de bom. Esse merece um vídeo um dia. Eu tenho um carinho muito especial pelo Mystery Girl, eu tenho participação do YouTube, etc. Mas um dia eu falo sobre esse álbum aí. Bem, então, eles lançaram, nunca saíram em turnê, e cada um foi seguir a sua vida, né, da sua banda, dos seus projetos. Com o término do contrato com a Warner para distribuição do material do Traveling Wilburys em 95, todo o material da banda saiu de catálogo. E ficou fora de catálogo porque voltou para domínio do George Harrison, mas ele não publicou mais nada, não lançou mais nada, né, nem relançou. E só foi ser relançado o material em 2007 pela Rhino Records. A Rhino lançou, o que eu posso dizer para você, que é um mini box, que tem os 2 álbuns do Traveling Wilburys, o volume 1 e o volume 3, sendo que cada um dos CDs tem 2 bônus, né? Tem 2 bônus, o Maxine, etc. Tem também aquele cover que eles fizeram, que não tinha ido, tá ali também no volume 3. E também tem um DVD contando a história da banda, com todos os music videos, e também algumas apresentações que eles fizeram. Acho que eu não vi ainda esse DVD. Mas, inclusive, se você não tem nada do Traveling Wilburys, se você quiser comprar uma coisa que vale a pena, esse mini box, eu acho que ele poderia ser vendido, ele poderia ser adquirido e ia realmente agregar na sua coleção. Eu não sei se está um preço bom. Eu sei que está vendendo pela Rhino, eu cheguei a ver na iMusic. Mas então, pessoal, isso daqui que eu ia dizer para vocês sobre o Traveling Wilburys. Foi uma banda que eu acompanhei o lançamento, né? Esse álbum aqui eu comprei logo do lançamento. Inclusive o nacional, ele é bem decente, viu? Com a exceção do selo do disco, que ele não saiu igual do importado, que o selo do importado, ele é o logotipo da banda, né? E no Brasil saiu com o selo da Warner. Mas fora isso, o encarte envelope, tem tudo ali, as fotos, etc. Isso é realmente muito decente. Mas, olhando assim para trás, eu não vejo como que possa existir um projeto de supergrupo tão bom e tão importante quanto o dos Traveling Wilburys. E agora eu vou deixar para vocês 2 perguntas, né? Como sempre, a gente depois bater um papo aqui nos comentários. A primeira pergunta é a seguinte: se você é fã dos Traveling Wilburys, qual que é o seu Wilbury favorito? Qual dos 5, ou até mesmo o 6º, se você considerar o baterista? Qual que é o seu favorito? Coloque nos comentários. O meu é o Roy Orbison. É uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito grande, e quando eu comecei a acompanhar, ele faleceu. Foi muito triste para mim. Mas o meu favorito é o Roy Orbison. Então a primeira pergunta é essa: se você é fã dos Traveling Wilburys, qual que é o seu Wilbury favorito? E a segunda pergunta é o seguinte, tá? Essa é mais complicada, hein? Se você pudesse montar um supergrupo hoje, quais seriam os 5 integrantes? Mas veja só, são apenas 5 músicos vivos, tá? Esse músico ele pode estar aposentado ou não, mas ele precisa estar vivo. Então coloque nos comentários quais seriam esses músicos para o seu projeto de supergrupo. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Se você aprendeu alguma coisa,
clique no sininho aí, tá? Clique também no like, deixe sua inscrição, vai ajudar bastante o canal, tá? Se você já sabia toda essa história, também deixa sua inscrição, também é sempre bem-vindo. Pessoal, um abraço, até o próximo vídeo.